Oi, tudo bem? Hoje a nossa aula de história falará um pouco sobre as crianças do Brasil e do mundo. Mas antes da nossa aula começar, gostaria de parabenizar você e sua família que juntos estão em parceria comigo e a escola, realizando as atividades propostas para vocês. Obrigado pelas devoluções dessas atividades para que eu possa acompanhar o seu aprendizado. Vamos seguir para mais uma aula? Presta atenção, hein? As crianças do Brasil e do mundo. Ser criança é mesmo muito bom, não é verdade? Todas as crianças devem brincar, aprender e conhecer gente nova na escola, ser protegida pelos adultos, ter sua crença e a sua religião respeitada. Todas as crianças têm uma cultura de uma nação diferente. No Brasil, a diversidade é muito grande. A formação do povo brasileiro tem contribuição de vários povos do mundo inteiro. Ou seja, no nosso país há uma mistura de etnias: índios, brasileiros, portugueses, europeus. Eles foram se misturando e deram a origem para nós. Então, nós somos a mistura de povos. Há crianças descendentes de asiáticos, há crianças descendentes das comunidades quilombolas, que são das africanas, há crianças indígenas, há crianças descendentes dos europeus e muitas outras. E o que importa de verdade é que cada criança seja protegida e respeitada, independente da sua origem, independente da sua raça, da sua etnia e da sua forma de ser. Toda criança precisa ser o quê? Respeitada e amada por todos nós. Não podemos fazer separações, não podemos julgar, não podemos afastar nenhuma criança de nós pelo fato dela ser diferente. Olha só, crianças de lugares diferentes, como eu já havia falado um pouco antes. Nosso país se formou a partir dos mais variados povos e em nosso dia a dia realizamos várias coisas que foram herdadas dessas populações. A nossa diversidade cultural foi formada pelos indígenas, europeus e os africanos. Como vocês podem ver aí nas fotos, este é o livro de vocês. A primeira imagem mostra crianças indígenas, a segunda tem crianças, africanas e a última foto mostra a descendência das crianças europeias, da Europa. Depois que todos esses povos começaram a imigrar o Brasil, além deles chegaram os alemães, os italianos, os japoneses, libaneses, chineses e outros. E nessa mistura começou a se formar o povo brasileiro. Agora vamos ver um pouco o que essas crianças de outras etnias trouxeram que nós brasileiros herdamos, que nós praticamos. São ações que nós praticamos também no nosso dia a dia, mas vieram deles. Os indígenas, em algumas tribos, as meninas brincam com bonecas de argila, aprendem a plantar, fazer objetos de cerâmica e de seus animais de estimação. E já os meninos gostam de brincar com peteca. Você já brincou de peteca? Pular, nadar, subir em árvores, imitam os adultos e também brincam com pequenos animais. Os indígenas adultos ensinam as crianças por meio das histórias ou cantando as canções antigas. Os nossos pais também cantam, não é verdade? Cantigas, histórias, mas já é um hábito que veio, desde lá do início da história do Brasil. Os índios já tinham esse hábito. As crianças europeias, quando vieram para o Brasil, trouxeram vários brinquedos e brincadeiras, como a pipa. Sabia que a pipa veio da origem europeia? Também conhecida como pandorga ou papagaio. O jogo de amarelinha, a bolinha de gude,
O jogo de botão e o de peão, todos esses vieram de origem europeia, das crianças europeias. As crianças afro-brasileiras são as descendentes dos africanos que também influenciaram na nossa cultura. Os meninos aprendiam com os adultos a tocar instrumentos e a fazer batucada, e as meninas usavam pulseiras e colares de contas ou de sementes, panos coloridos na cintura, no ombro e também na cabeça. Olha só a boneca de pano. Também foi herança das meninas afro-brasileiras. Olha só, as meninas da África já brincavam com boneca de pano. E hoje em dia não é diferente, não é verdade? Com a mistura de todos esses povos, nós também usamos algumas das práticas que eles tinham. E então, eles são muito importantes para a formação do povo brasileiro. Falando desses povos, não podemos esquecer que ontem, dia 19 de abril, foi o Dia do Índio, uma data muito importante que traz a homenagem a esse povo que tanto contribuiu para a nossa cultura brasileira. A data pode ser considerada como um motivo de reflexão sobre os valores culturais dos povos indígenas e a importância da preservação e dos respeitos a esses valores. Ou seja, a nossa aula já falou sobre tudo isso hoje, que independente da cultura, todo povo deve ser o quê? Valorizado e respeitado. Estarei encaminhando uma atividade de produção de um livro que vocês terão a semana inteira para produzir e a cada passo a passo deve ser seguido, ok? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Bom dia, tchau, tchau!